Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Agora sim, ao vivo, conseguimos realmente estabelecer a questão da conexão. Vamos ver aqui se está fluindo normalmente. Acredito que sim. A conexão. Perfeito, muito bem. Vamos mandar os aviõezinhos nossos amigos. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Gleides, boa noite. Vamos mandar os aviõezinhos, né? Leninha chegou também conosco. A Sueli tinha entrado, eu acabei perdendo a conexão aqui e agora voltou normal, né? Mas vou mandar os aviãozinhos para os nossos amigos enquanto vocês vão chegando e vão se cumprimentando. E aí nós vamos trazer algumas novidades para vocês. Clara chegou, Ari, boa noite a vocês. E uma novidade que vamos ter na próxima quarta-feira. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Na próxima quarta-feira, a primeira convidada para a nossa live nos Albores da Imortalidade. Lázara, boa noite, seja bem-vinda. Eu preciso mandar o aviãozinho para a Sueli, que a Sueli tinha entrado e eu precisei fechar a live, que deu um probleminha de conexão aqui. E aqui a gente vai. Então, na próxima quarta-feira, tá? Na próxima quarta-feira teremos uma convidada aqui conosco que antecipou. Boa noite, Sueli. Chegou, desculpa aquela hora, deu um probleminha de conexão, mas agora já estamos ao vivo corretamente, viu? Obrigado aí pela presença também de você. E como eu estava dizendo, a nossa querida amiga Patrícia, aqui de Araraquara, conversando conosco hoje, ela falou: Luiz, eu lembrei que semana que vem, a quarta-feira é véspera de feriado, então eu consigo fazer a live, eu consigo antecipar a live. Então ficou ótimo, porque a Patrícia vai estar conosco no capítulo 10 deste livro, Nos Albores da Imortalidade, que agora vocês já têm, né? Várias pessoas já têm o livro. Sandra, boa noite, querida, seja bem-vinda. Obrigado, Sueli, por nos perseguir, a gente fica feliz, né? A gente é muito legal. E o que eu queria dizer a vocês, uma coisa que é assim interessante, né? Porque agora mais pessoas, fiquei sabendo aí que conseguiram também o livro por intermédio da Kátia ou por intermédio do próprio Nicola. Nós temos, por exemplo, que eu já estou sabendo que já tem o livro, além do Gleison, né, que ganhou o livro no sorteio, o Gleison. A Flavinha eu sei que tem. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Além da Flavinha, a Clara, a Daniele, e tem agora mais pessoas aí de vocês que têm o livro. Eu sei que a Débora também tem. Então fica mais fácil para vocês acompanharem a leitura que nós vamos fazendo, né? Que é muito bom. E este livro realmente conta a história de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. O Nicola Fratari esteve aqui em Araraquara fazendo uma palestra, né, que nós transmitimos. Silvia, nossa, Silvia acabou de quase estar terminando de ler. É assim mesmo, né? A gente vai lendo de uma forma assim tão entusiasmada e depois a gente faz uma releitura, né? Fazemos uma releitura. E a Débora chegou também. A Débora é outra que tem o livro. O livro é este, Nos Albores da Imortalidade. E é uma alegria participar com vocês da leitura e dos comentários. Gleison, Angélica, boa noite, sejam bem-vindos. Então hoje estamos no capítulo 9, vamos fixar aqui o comentário. Daqui a pouco eu tiro a música, né? A Silvia está no capítulo 31. Silvia, se você quiser, se você quiser um dia, pode vir conosco também, tá bom? Olha só, deixa eu ver aqui, fixou o comentário e desfixou. Deixa eu ver. Amanhã, Sueli, com a ajuda da Silvia e da Kátia, vou pedir 5 volumes. Que maravilha! Que maravilha! Sueli, de repente, fala para a Kátia. Às vezes ela consegue até que o próprio Nicola autografe o livro para você e para as pessoas que você vai
distribuir. Olha, é muito bom também porque a renda deste livro, ela é revertida para o Centro Espírita Ceareiros de Jesus, que foi fundado por Jerônimo Mendonça. Silvia, é isso aí, né? Dá mais tempo. Mas esse livro realmente você começa a ficar tão envolvido nele e a gente não quer parar, né? Capítulos relativamente curtos e numa construção muito bonita mesmo, e um retrato da vida espiritual. E vocês vão ver hoje, no capítulo de hoje, agradecendo a dor, que na verdade a nossa vida no plano espiritual não é tão simples assim como às vezes a gente pensa. Bom, já passamos de 5 minutos, deixa eu tirar aqui o som por enquanto, e para que a gente possa fazer o comentário do capítulo 8º, como eu sempre falo. No capítulo anterior, capítulo 8º deste livro, nós tivemos uma presença marcante de espíritos, né? Capítulo 8 foi junto aos amigos, aonde Jerônimo estava assim, recebeu primeiramente a visita da sua avó, que veio trazer um conforto, um consolo para ele, e ele estava apreensivo, porque ele iria passar por uma cirurgia perispiritual, né? E nas vésperas dessa cirurgia perispiritual, ele estava confiante, mas reflexivo. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Ele estava confiante, mas reflexivo, porque a gente consegue mais ou menos imaginar quando a gente vai passar por um procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, a gente fica apreensivo na matéria. Agora, no plano espiritual, qual seria a preocupação? Ora, não é porque o espírito se desligou da matéria que as preocupações desaparecem. Então, ele teria, né, ele vai passar por uma das primeiras cirurgias perispiritual e, consequentemente, fica preocupado, né, preocupado com aquilo. Boa noite, Alê, seja bem-vinda. Então, fica preocupado com essa questão, e quem vem para trazer o conforto, o consolo a ele? A irmã Sheila, Jair Presente e Casimiro Cunha. 3 espíritos de alta envergadura que, por sinal, serviram de instrumentos para as psicografias do nosso querido Chico Xavier e acompanharam, principalmente a irmã Sheila, muito tempo o Jerônimo enquanto encarnado. E se naquele momento de encarnado eles estavam junto a ele, não seria nesse momento que eles iriam abandoná-lo. E Sheila carinhosamente acolhe a ele. O Jair Presente coloca também algumas frases, né, dando socorro, conforto para ele, e fala também assim uma questão muito interessante que o Casimiro Cunha fala para ele: acalme-se, homem de bem, falta pouco para o novo período de serviço. A Débora dizendo, né? A Débora deve ter terminado também. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Ou aí mais para frente, ora, nosso gigante deitado está bem próximo de se tornar um gigante de pé. Disse, eu acho que foi o próprio Casimiro aqui nessa parte. Não, Jair Presente que falou isso para ele. E nesse momento ele fala assim, né, o Jerônimo brincando, né, como sempre, um anão, meu filho, estou mais para um anão, arremetei entrando na brincadeira. Então vejam que mesmo na questão que a gente pode dizer assim, no plano espiritual, o Jerônimo ainda permanecia com a sua alegria, com a sua jovialidade, que era uma característica muito própria enquanto ele estava encarnado. Então, isso foi o que aconteceu. Todo esse apoio, esse amparo dos amigos espirituais, e uma questão muito importante, que o Indra, que é um dos enfermeiros, quando estavam ali confabulando com Jerônimo, Casimiro Cunha, Jair Presente e a própria irmã Sheila, o Indra veio para prestar atenção, para buscar esclarecimentos. Então, no plano espiritual, a gente não fica dando mole, não. A gente vai procurar aprender. E foi sempre interessante essa questão, né? Bom, agora, com 10 minutos, Caseirinhos da Dani chegou. Boa noite. Vamos ter bolo hoje.
Caseirinhos da Dani, bolos, nada mais, nada menos que a nossa querida Dani Lima, criou um perfil novo no Instagram, muito legal, Dani, depois vamos seguir o Caseirinhos da Dani, quem sabe ela faz um sorteio de bolos pro Gleison, né? E o Gleison vai ganhar um bolo virtual, porque senão ele vai engordar, né? Bom, gente, vamos à leitura agora, né? Um pouco mais de serenidade, menos brincadeiras, né? Sempre bom brincar também, mas agora com seriedade vamos fazer a leitura do capítulo 9 do livro Nos Albores da Imortalidade. Capítulo 9, Agradecendo a Dor. O tratamento iniciado exigiu-nos recursos mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Finalmente, compreendíamos o porquê da visita dos amigos, as implicações no perispírito e a necessidade de procedimentos intensivos para retirar-nos daquele estado crônico. Delineavam-se agora em que estávamos libertos do corpo físico. Passaram alguns meses entre cirurgias, fisioterapias, terapêuticas associadas às formas sutilíssimas da água e da luz, encontradas em estados ainda desconhecidos para vós encarnados. Cada dia regozijava-nos, conhecendo novas aparelhagens, recursos medicinais e remédios extraídos daquilo que jamais supunhamos e que chegarão à Terra em momento oportuno. As primeiras semanas foram mais difíceis. Entre as cirurgias magnéticas e as recuperações, voltamos ao quarto e passamos dias e noites em sonolência compulsória, aniquilando os processos galopantes que nos invadiam o ser. Quais as antigas sensações do cérebro carnal? Não é fácil deixar o corpo de carne. Há que se passar um bom tempo até que os transes que nos reintegrarão à verdadeira pátria. Nossa querida irmã Sheila passava vez ou outra pelo hospital orientando os prestimosos enfermeiros. Em algum tempo recobramos a movimentação pretendida nos membros superiores, iniciando qual criança que aprende a sentar-se, a mexer com os braços em busca de um brinquedo. Lá estávamos reabilitando-nos. Os porquês daquela reencarnação expiatória nós já sabíamos, mas agora compreendíamos os paraquês. Aquele tratamento era fruto de resignação por toda uma existência. Como desejamos insuflar o bem aos que ainda passam pela vida e pela dor na terra, continuar estimulando a persistirem em suas provações e sofrimentos em silêncio. Como o Evangelho calava fundo em nós, vós sois os eleitos de Deus, meus irmãos. Os que sofrem, os que padecem nas dificuldades do dia, os que passam pela miserabilidade, pela fome, pela cegueira. Compreendíamos agora ainda mais a importância da caminhada lenta dos cadeirantes pelo orbe, a acomodação do espírito ao cérebro rude dos idiotas, as dificuldades das mães de filhos alcoólatras. Agora, bem mais que antes, compreendíamos as provas e as expiações como verdadeiras protetoras. Eram as professoras celestes a nos colocar no caminho ao encontro do Cristo. Enfim, refletíamos na grandeza do amor, amizade, do amor família, do amor dos pais. Recolhemos milhares de bênçãos pela existência, estando junto aos familiares e amigos, junto ao apóstolo da caridade,
Chico Xavier, e ao lado do grande anjo da bondade, a nossa Antusa. E aí vem a explicação. Antusa Ferreira Martins, de 1902 a 1996. Trabalhou como médium na cidade de Uberaba. Continuando, todos esses pensamentos balançavam-nos as emoções, levavam-nos ao agradecimento mais terno, e aos poucos fomos reaprendendo a movimentar, a segurar objetos e, enfim, a voltar às muletas, aquelas mesmas que nos foram a porta da entrada para o leito de dor, há 30 anos. Agora, elas representavam o reverso para os movimentos que tornavam. Explicação dessa parte. Pouco tempo depois que Jerônimo Mendonça desencarnou, em 26 de novembro de 1989, Chico Xavier explicou a vários confrades das lides espíritas de Ituiutaba sobre o retorno lento de Jerônimo à movimentação perispiritual. Relatou a Márcia França, Elizabeth Martins, Edna Franco, entre outros, sobre sua internação e fisioterapia aplicadas na espiritualidade, explicando que seu crédito foi ir direto para o hospital e que a volta dos movimentos seria vagarosa. Boa noite, Cristina. Boa noite, Sônia. Sejam bem-vindas. Terminamos a leitura. Deixa eu ver o que a Dani falou aqui. Irmã Sheila me traz um sentimento de tanto amorosidade. Esse capítulo e o anterior me emocionaram muito. Que Jesus nos permita receber o carinho dessa irmã querida. Com certeza, né? Com certeza. Família Nascimento, boa noite a vocês. Obrigado pela presença. Nós já fizemos a leitura do capítulo 9, mas é só voltar depois a live que dá para ouvir. Mas o que nós temos a falar deste capítulo 9, que a Daniele colocou com muita propriedade, que nos toca profundamente? Ele passou, né? Ele estava assim apreensivo anteriormente, como reportei a vocês, pela cirurgia perispiritual que Jerônimo Mendonça iria passar. Estava preocupado, tanto que ele recebeu a visita de irmã Sheila, Casimiro Cunha e Jair Presente, que vieram dar o socorro e sustento para aquele momento que antecederia a sua cirurgia. E vejam que neste capítulo aqui, no capítulo 9, agradecendo a dor, ele traz um relato muito importante para nós, que esse tratamento exigiu dele, olha só, esse tratamento perispiritual, preciosos recursos da paciência, da resignação e da fé. Mesmo estando no plano espiritual, mesmo já sendo recolhido pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, levado à colônia de Eurípides Barçanufo, mesmo com tudo isso, a Leninha falou que ficou com medo da irmã Sheila. Mesmo com tudo isso, ele teve que desenvolver ainda a paciência, a resignação e a fé. Boa noite, Regina. Não lembro se eu te cumprimentei. Bem-vinda. Então, vejam, e ele passou... A Silvia nos conhece muitos nomes descritos. Tem muitos nomes, Silvia, que são pessoas da cidade de Ituiutaba. Mas os outros, como irmã Sheila, Eurípides Barçanufo, Casimiro Cunha, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, são nomes da espiritualidade, né? Da espiritualidade. E ele coloca assim, que passou alguns meses entre fisioterapias, cirurgias terapêuticas, associadas, olha que coisa linda, gente, associadas às formas sutilíssimas da água e da luz, encontradas em estado ainda desconhecido para nós encarnados. Vejam, o filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar, retrata algumas situações muito particulares de tratamento que André Luiz vai relatando para nós no plano espiritual. E o Jerônimo traz para nós na mesma linha de pensamento.
esses tratamentos utilizados da água, mas não é a água normal, é uma água com algum processo diferenciado, né, para nós encarnados, que ele fala assim, formas sutilíssimas de água. E não sei se vocês já ouviram falar, um pesquisador, se não me engano japonês, ele fez uma experiência com moléculas de água e colocou a água dentro de ao lado de algumas músicas, música clássica, música, o rock, barulhos exteriores, um monte de coisa assim, e ele percebeu que de acordo com a música, as moléculas da água se agrupavam de uma forma diferente. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. E isso aí eu lembro que eu vi na cidade de... deixa eu ver se foi Águas de Lindóia, acho que foi Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, no balneário tem essas fotos lá. Muito interessante para vocês verem a forma como que eu diria? A forma que as moléculas da água se agrupam. E outra questão também muito interessante, que já foi de uma experiência, foi feita uma experiência com plantas. Num determinado lugar, colocado uma planta, e as pessoas colocavam a música suave, falavam, por exemplo, palavras doces, elogiando aquela planta, trazendo bons fluidos para aquela planta e tudo mais. E numa outra, as pessoas tratavam mal, falavam mal, colocavam... Uma se desenvolveu e a outra praticamente pereceu. Então, nós não conhecemos ainda a sutileza que são encontradas tanto na luz como também na água, como ele coloca aqui para nós. E ele vai falando também de alguns aparelhos, novos aparelhagens, recursos medicinais e remédios extraídos daqueles que jamais supunhamos existir, né, que chegariam à Terra em momento oportuno. Bom, a gente não precisa ir muito longe. Se a gente analisar os mecanismos, né, os aparelhos, isso é muito bom, Débora, falar com as plantas é muito bom. Os aparelhos que nós temos hoje, né, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética. Antigamente, o que a pessoa tinha? Apenas e tão somente um raio-x. E foram se desenvolvendo aparelhos que você vê até um ultrassom numa criança em 3D, terceira dimensão. Então você vê que a ciência médica vai evoluindo. E de onde vêm as ideias disso, né? A Sandra fala com o peixe também dela. E de onde vem? Do plano espiritual. Quando a humanidade está preparada para receber esses conceitos da ciência médica, a gente acaba recebendo. Só que nós precisamos, né, conjugar os dois fatores, não só o conhecimento, mas também o amor, para que não venha acontecer, né, como aconteceu com o sistema de capela, que o conhecimento científico e tecnológico estava no auge. Em compensação, o aspecto moral daquelas pessoas estavam lá embaixo. E aí, né, já viu, né? Mas isso é uma outra história. E ele está dizendo uma coisa que é interessante, né, que as primeiras semanas foram mais difíceis. Entre as cirurgias, recuperações, passava dias e noites em sonolência compulsória. Então, como se tivesse colocado para ele, para que ele ficasse como um torpor, um sono, né? Como que eu diria assim? Acho que seria mais ou menos um sono induzido, um sono induzido. Não é um caso de um coma induzido, mas um sono induzido para que ele pudesse recuperar. Porque no plano espiritual o cérebro continua funcionando. O nosso cérebro continua funcionando. E o doente, no caso, em recuperação, em tratamento pós-cirúrgico, pós-terapêutico, necessita sim dar uma descansada para que aqueles procedimentos venham surtir efeito, né? E ele diz uma coisa assim, olha, não é fácil deixar o corpo de carne, porque nós estamos habituados com uma série de circunstâncias, por isso são raríssimos os casos que os entes espirituais que partem quando desencarnam
São raros os casos que conseguem se comunicar tão rapidamente. Passa por aquele processo chamado de perturbação espiritual. Não, vai ficar perturbado? Não, não é nada disso. Né? Que nem a gente fala assim, na erraticidade, então vai falar, é um lugar que se erra. Não, a erraticidade é o plano espiritual. Tá? Não tem nada a ver com nada de errado. Então, quando você fala que esse processo de perturbação espiritual é um momento que a pessoa fica no estado assim meio que dormindo, acordado, tomando um pouco de consciência que ela está desencarnada, que ela está no plano espiritual. E dependendo do apego, dependendo das condições que ele partiu, que o espírito parte para o plano espiritual, vai demandar um certo tempo, mesmo que ele seja acolhido. Então é importante a gente começar a tomar consciência disso, para que quando a gente chegar no plano espiritual, e vamos todos chegar, não adianta, né? Isso é uma regra que não tem exceção. É uma regra que não tem exceção. Todos nós iremos para o plano espiritual um dia. Então é importante que a gente fique consciente, né? Para estarmos devidamente preparados. Boa noite, Zilda, seja bem-vinda. Estarmos preparados, o que é? É como se você fosse fazer uma viagem para um outro país. E o que você vai saber? Qual é a condição climática, qual é a moeda, qual é a língua que você vai falar, como que você se comunica, a questão do fuso horário. Então você se prepara para ir para um outro país quando você vai fazer uma viagem. E da mesma forma, quando você vai para o plano espiritual. Então é importante a gente buscar fazer o melhor que a gente pode aqui, para que a gente consiga chegar um pouquinho melhor do lado de lá. Mas o Jerônimo, com tudo que ele fez, chegou aqui, somos estrangeiros. Ele diz, não é fácil deixar o corpo carnal, né? Há que se passar um bom tempo até os transes que nos reintegrarão à verdadeira pátria espiritual. Então, há um tempo, né? Tem um tempo. Não é assim, né? Pá, já está volitando aí, já está fazendo, ajudando, trabalhando. Não, demora um pouco, gente. E da mesma forma, quando a gente encarna, a gente já não nasce falando, caminhando, com todo o conhecimento. É um processo lento, progressivo e gradual. Da mesma forma que quando encarnamos, temos todo esse processo de crescimento até chegarmos à idade da razão, da mesma forma para o espírito, para o lado de lá. Funciona para e passo, né? Mais ou menos da mesma forma. E ele está dizendo uma coisa muito interessante, que em algum tempo ele começou a recobrar os movimentos, depois dessas cirurgias perispirituais, fisioterapias, que o Chico mesmo falou quando os amigos de Tuiutaba, a Márcia França, a Elizabeth Martins e a Edna Franco, entre outros que se foram a Uberaba, conversar com o Chico para falar como estaria a situação do Jerônimo, né? Olá, Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. E o Chico colocou que o Jerônimo ele tinha sido acolhido e levado para um hospital, mas que ele não estava ainda caminhando. Ele estava fazendo fisioterapias, procedimentos cirúrgicos para recobrar os seus movimentos. E aqui ele coloca, né? Ele que ficou parado ali tanto tempo, né? Ele não movimentava os braços, gente. Ele só movimentava do pescoço para cima. Falava, ouvia, né? E somente isso. Ele não tinha movimento com os braços. Então ele foi aprendendo, qual criança que aprende a sentar-se, a mexer com os braços em busca de um brinquedo. Sabe aquele gesto lento, devagar? Então foi fazendo isso. E ele estava se reabilitando. E ele coloca assim para nós, né, como é importante que às vezes a gente reclama de algumas situações porque passamos. Como ele traz para nós assim, né? Compreendíamos agora a importância da caminhada lenta dos cadeirantes pela terra, né? A acomodação do espírito ao cérebro rude dos idiotas, as dificuldades das mães de filhos alcoólatras. Então essas dificuldades ele começava a compreender, que trazia na verdade um significado muito importante para a sua
vivência no plano espiritual. Então tudo aquilo que ele passou teve não só um porquê, mas um para quê, como ele coloca para nós com muita propriedade, né? E aí ele agradece imensamente. Ele fala que essas situações são professoras celestes que nos colocam no caminho de encontro a Jesus, ao encontro de Jesus. E ele coloca também que ele recebeu milhares de bênçãos. O livro é esse daqui, Zilda. Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Nós fazemos lives sobre este livro toda quarta-feira às 22 horas. Já estamos no capítulo 9, tá? Então ele agradece aqui neste momento, né, o amor, a amizade, o amor família e o amor dos pais, recolhendo bênçãos pela existência. E ele agradece imensamente a quem? A Chico Xavier, que foi um verdadeiro pai para o Jerônimo nesta vida, e também a Antusa Martins. Antusa Martins era uma médium fantástica. Eu cheguei a autoria dele, Zilda, é pelo Espírito Jerônimo Mendonça, na psicografia de Nicola Fratari Neto, tá? Este livro aqui, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, por Jerônimo Mendonça Espírito, na psicografia de Nicola Fratari Neto. Tem o prefácio desse livro de Heloísa Pires, tá bom? E continuando aqui, Antusa Martins, nós tivemos a oportunidade, nós chegamos a conhecer Antusa Martins. Antusa Martins, ela sofreu um problema, se não me engano, acho que foi de meningite, eu não lembro exatamente qual que era o problema dela, e ela não se comunicava, ela só falava assim meio em gestos grutuais. Mas a irmã conseguia compreender. E ela era uma médium incrível, ela tinha mediunidade de teletransporte que tantas vezes ela visitava o Jerônimo e tinha uma simbiose tão forte com o Jerônimo que certa vez foram visitar a Antusa e viram que ela estava toda pipocada, assim, cheia de como se fosse bolhas na pele. E não entendia o porquê. E aí ela conseguiu comunicar-se com a irmã, com uma pessoa que tinha ido lá junto também com a irmã, dizendo que a irmã do Jerônimo havia passado uma pomada que era para o Jerônimo passar na pele, por exemplo, deram para ele um remédio que era para passar na pele e deram para ele tomar. Então virou tudo o que o Jerônimo sentiu, ela sentiu a mesma situação lá. Então que era para cortar, estava dando o remédio errado para o Jerônimo. Então tinha uma simbiose muito forte entre Antusa Martins, que nasceu em 1902, antes do nosso querido Chico Xavier, e desencarnou também antes do Chico, em 1996. Porém, depois de Jerônimo Mendonça, que desencarnou em 1989, né? Mas ela trabalhou como médium na cidade de Uberaba muito, fazendo um trabalho maravilhoso. E era uma verdadeira mãe para o Jerônimo. Tanto que, quando encarnado, o Chico chegava para o Jerônimo e falava para ele mais trabalho, mais trabalho. E a Antusa, como uma verdadeira mãe, falava, vai devagar, não precisa, não trabalhe tanto, não viaje tanto, vai com calma, né? Boa noite, Clarinha, vai dormir. Boa noite. Clara, você já está convidada também para estar conosco numa live, né? A Clarinha está com o livro também, ela recebeu aí de presente, autografado pelo Nicola. Então a Clara vai estar um dia também conosco aí. Não definimos a data ainda, mas vamos mais para frente aí. Então olha que situação interessante, né? E esses pensamentos, né? Finalizando aqui o livro, ele diz assim, que esses pensamentos mexiam muito com as emoções. E ele foi, como dizendo assim, aprendendo a quê? Reaprendendo a movimentar-se. Ai, Silvio, uma boa pergunta, hein, Silvio? Vamos tirar a sua pergunta. A Silvio quer saber se algum irmão do Jerônimo está encarnado. Eu sei que tem sobrinhos, sim. Mas eu vou tirar essa dúvida e te trago, tentar passar aí para você a semana que vem. Tá bom, Silvio? Passo para vocês aí. Eu não tenho certeza. Nós conhecemos o tio Pico,
que vinha muito com o Jerônimo para cá. Conhecemos um sobrinho do Jerônimo também, o Carlinhos, que chegou a casar com uma moça aqui de Araraquara, tem um filho com ela, né? Não sei se estão vivendo junto ainda, não conheço, não tenho mais contato com eles, né? Mas eu vou tentar descobrir e te falo, tá? E uma coisa importante, ele foi reaprendendo a movimentar, a segurar objetos, e, enfim, voltar às muletas, aquelas mesmas que foram a porta de entrada para o leito de dor de 30 anos. Elas agora representavam o reverso para os movimentos que tornavam. Olha que coisa bonita, né? Aquele mesmo instrumento que o Jerônimo, né, partiu de uma bengala para um par de muletas, para cadeira de rodas e para cama ortopédica. Neste momento, no plano espiritual, ele estava aprendendo a utilizar-se novamente das muletas, porque ele já havia conseguido recuperar os movimentos superiores, dos membros superiores. Então ele já conseguia locomover-se por intermédio de muletas. Olha que interessante, né? Muito interessante. Bom, amigos, este aí foi o capítulo 9 do livro Nos Albores da Imortalidade, Agradecendo a Dor. São 37 capítulos, mais o pós-fácil. Então nós vamos seguir este projeto até o final do livro, se Deus quiser. E vez ou outra nós vamos trazer um convidado, uma pessoa que já leu o livro, já conheceu o livro, que queira estar conosco, claro, né? Não é todo mundo que... Às vezes a pessoa se sente constrangida, fica preocupada. Vamos supor, a Débora, a Silvia, se um dia vocês quiserem estar conosco também, de repente eu posso trazer a Clara, mais alguém de vocês, para vocês se ambientar um pouco, para não ficar, né, só vocês comigo, né, pegar uma pessoa que já está com um pouco mais, ou a Dani, né, a gente fica à vontade. O dia que vocês quiserem, é só dar um toque para mim, a gente faz um combinado aí, e vai ser muito bom contar com a presença de vocês, se vocês quiserem, tá? Mas quem já está devidamente convidado para estar conosco, a primeira convidada, né, antecipou a sua vinda, é a nossa querida Patrícia, aqui de Araraquara, que vai estar na próxima quarta-feira, dia 6, e vai estar comentando conosco. Zilda, o link para comprar, você pode... deixa eu ver, pedir para o pessoal aí, já conseguiram, a Sueli, se não me engano, se puder depois, a Sueli vai fazer parte do time. Sueli, Dani, se você puder passar para a Zilda, como ela consegue o livro, para conseguir o livro é mais fácil, né? Porque eu estou sem outro, só estou com outro celular aqui, então passe para a Zilda como ela conseguiria comprar, mas entrando no perfil do Instagram do Nicola Frattari, ele talvez consiga, ou por meio dele, ou por meio da Kátia, do Lar Espírita Pós do Amanhecer, mas passem para ela, por gentileza, tá? Então, a nossa querida amiga Patrícia vai estar conosco na próxima quarta-feira, no capítulo 10, intitulado O Abismo. Gente, eu gostei demais porque é um capítulo que tem 4 páginas. Ai, que legal. Sueli, passa depois então para a Zilda o WhatsApp da Kátia, por gentileza. Que a Kátia é o porta-voz, né? Silvia, olha, você não precisa falar nada, você só vem aqui junto, aqui dá uns palpites aqui com a gente. Vem um dia por exemplo, o dia que a Daniele vier, o dia que a Clara vier, né? Fica o convite, tá? Não vou forçar ninguém, vocês sabem que eu cutuco só as pessoas que eu... Mas deixa pra lá, né? As pessoas já sabem quem são. Bom, brincadeiras à parte, então, na próxima quarta-feira, Patrícia vai estar aqui conosco, fazendo a leitura e os comentários do livro, do capítulo 10 do livro Nos Albores da Imortalidade, intitulada O Abismo, tá? O Abismo. E fica a dica para vocês, né, fazerem a divulgação das nossas lives para aquelas pessoas que também gostam, né, de um assunto que emociona a gente, porque esse livro realmente é emocionante. Aqueles que
que já tem o livro, né? E é uma alegria também poder estar lendo junto conosco. E aqueles que não têm, a gente está fazendo a leitura aqui para que vocês possam também. Eu peço desculpas às vezes, porque uma palavra ou outra acaba a gente trocando ali na hora da leitura, mas toda a essência da história está aqui. E aí a gente faz os comentários, né? Bom, vamos retornar na próxima segunda-feira com 2 capítulos do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, encarnado, tá? Segunda e terça nós fazemos o livro Escalada de Luz. Então, segunda e terça-feira nós vamos ter 2 capítulos por live, tá? Sem resumo, Leninha, fica tranquila. Segunda-feira, 2 capítulos. Terça-feira também 2 capítulos, que são capítulos menores, do livro Escalada de Luz, tá? Zilda, este livro, Escalada de Luz, se você quiser, eu tenho ele em PDF e posso encaminhar para você, para quem necessitar e quiser esse livro. É só mandar um direct para mim com o seu e-mail, que eu encaminho o livro em PDF, o livro Escalada de Luz, que nós fazemos lives segunda e terça-feira. E às quartas-feiras nós fazemos a leitura e comentário do livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Tá bom? Mais algum recado? Deixa eu ver. Eu vou ter uma palestra presencial amanhã. Deixa eu dar um print aqui, se eu consigo dar um print, Zilda, para te mandar aqui. Espera um pouquinho, gente, senão vai dar um zebra aqui. Voltei. Ô Dani, dá um print para mim depois no e-mail da Zilda, por gentileza, tá? Eu não vou conseguir copiá-lo agora. Deixa eu ver se eu dou aqui um print nesse daqui, gente. Acho que aqui é mais fácil. Vou pegar por esse celular aqui, é mais fácil dar um print. Aqui, nesse outro aí, vai dar um rolo danado aí. Aqui eu consigo dar um print. Pronto, eu peguei. Eu mando para você depois por e-mail, tá bom? Então, amanhã eu tenho uma palestra presencial numa casa espírita aqui. Não é transmitida, é só presencial. Na sexta-feira tem uma palestra também numa outra casa espírita. Eles fazem a gravação, eles transmitem a posterior, tá? Mas depois, quando eu conseguir, eu disponibilizo também no nosso canal do YouTube. Aí, no dia 5, nós vamos ter uma palestra sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, no dia 5, às 15 horas, no período da tarde. E eu vou fazer a transmissão ao vivo. São 15 minutos, é uma palestra para um tratamento espiritual, então o tempo é reduzido, 15 minutos. Eu vou fazer a transmissão ao vivo lá da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, para aqueles que quiserem nos acompanhar também. Mas aí na segunda-feira eu dou um valor para vocês. Boa noite, Carla, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Mas nós já estamos finalizando, mas vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Convido então a todos aqueles que assim sentirem confortáveis, que se quiserem colocar um copo com água também é uma oportunidade, né? Obrigado, Sandra, obrigado. Então, neste momento, eu gostaria de convidar a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, buscarmos entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores e, sobretudo, dirigirmos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, este querido amigo, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando, derramando sempre bênçãos luminosas para cada um de nós. Mestre querido, derrame suas bênçãos no nosso lar, nos nossos familiares, nos nossos entes queridos. Acolha aqueles que partiram para o plano espiritual, que tem trazemos em nossos pensamentos, como a irmã da nossa amiga Leninha, que partiu
para o plano espiritual, que possa trazer também ajuda espiritual para todos os doentes, estejam eles nos hospitais ou em seus lares, irmãos que padecem provações do corpo, do espírito, passando provações das mais difíceis, que a gente possa nesse momento vibrar pelos desamparados da sorte, que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar, por aqueles outros abandonados em asilos, orfanatos ou reclusos nas prisões, pelo nosso país, pelo nosso planeta, que passa provações difíceis neste momento crucial da nossa humanidade, que as bênçãos de Deus possam derramar sobre o nosso orbe, dando a ele o direcionamento seguro para seguir a sua jornada em direção à luz. E que nós outros possamos, a cada lição aprendida, melhorar-nos a cada momento, procurando seguir os passos do nosso Mestre. Rogando ainda a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação dessas águas, a irmã Sheila, a Jerônimo Mendonça e a tantos e tantos queridos amigos que nos acompanham diuturnamente. Dirigimos a eles a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês, amigos queridos, que estão sempre conosco, dividindo esta tela, dividindo este momento, essas vibrações. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser, e um excelente final de semana a todos nós. Muita paz, muita luz e até!